A Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, realizou a sua 52ª convenção anual na Unibis Cultural. Veja como foram os 2 dias de convenção. Os 2 dias da 52ª Convenção Anual da CONIB foram transmitidos pela internet diretamente do Teatro da Unibis Cultural, liderada por Cláudio Lotenberg, presidente da CONIB. Queria dizer da alegria e da satisfação de realizar aqui hoje a primeira convenção no formato digital, e ela é mais importante do que digital, porque ela é ampliada. Tradicionalmente, a CONIB fazia suas convenções sempre se direcionando à liderança e os presidentes das federações. E nesse ano a proposta é diferente. É uma proposta na qual nós queremos ter a participação da comunidade como um todo. Quero, em nome da comunidade judaica do Brasil, dar as boas-vindas. Sejam todos bem-vindos. Cláudio, salva de palmas. Hoje nós temos a capacidade de transformar em vocalizações pessoas que até anos atrás precisariam de espaço na imprensa para poder colocar isso, e sem qualquer tipo de penalização. Então cada um se sente à vontade de falar aquilo que quer sobre o que bem entende, muitas vezes inclusive de forma inconsistente. As manifestações que agridem os judeus e as minorias, elas aumentaram de sobremaneira. Acho que até alguns por ignorância, outros não, bem estruturados. Mas isso é um retrato da internet que se alimenta de pessoas que não necessariamente têm estrutura para passar a informação. Então a proposta é justamente um alinhamento de discurso. Por quê? Porque nós temos temas sobre os quais não há discussão. Existem temas onde a comunidade pode estar dividida, as opções partidárias, por exemplo. Então esse engajamento, ele vai tentar construir um discurso único comunitário. E eu imagino que vai ser de grande proveito na busca de uma integração da comunidade ainda maior nos temas que nos são absolutamente negociáveis. As questões do Holocausto, o combate ao antissemitismo e a deslegitimização do Estado de Israel. Então, eu tive um papel que o Cláudio, quando me convidou para integrar a diretoria, a gente teve o desafio de convocar a comunidade judaica brasileira pela primeira vez pela CONIB. A instituição, a entidade nunca falou antes com a comunidade. Sempre falou com os presidentes das federadas, com os stakeholders, mas nunca diretamente com a comunidade. Então esse foi meu desafio. Como fazer um programa que seja atrativo, dinâmico, que seja interessante, que a gente toque nos temas essenciais. E acho que em épocas de eleição isso acaba piorando. Então é algo que a gente vai tocar e vai tocar na ferida e vai abordar de diversas maneiras. Uma convenção não convencional. Muitos meses trabalhando para trazer algo diferente com os pilares da Confederação, que é a banalização do Holocausto, é o tema de Israel, na defesa da deslegitimização do Estado de Israel, passando pelo antissemitismo, tolerância zero e terminando com as comunidades. Uma maneira híbrida, onde tivemos um público presencial na Unibis Cultural e tivemos também nas redes sociais, YouTube, redes sociais das instituições comunitárias, um programa de conteúdo onde a gente pode atrair basicamente a população jovem a pensar nesses temas e vir a trabalhar com a gente na comunidade. Amigos, é com grande prazer que aceitei o convite do meu amigo Cláudio Lotenberg, presidente da CONIB, para enviar a minha mensagem por ocasião da 52ª Convenção à sua diretoria, bem como aos representantes de nossas federações nos estados brasileiros. Honrando o passado e construindo o futuro foi o tema da convenção esse ano. No primeiro dia, Mark Tawil recebeu convidados no palco e também importantes figuras públicas internacionais e nacionais pelo telão. A convenção deu uma aula de judaísmo, colocando questões sobre o Holocausto, traumas, Israel e o combate ao antissemitismo. As diversas formas de violência psicológica perpetradas pelos nazistas abalaram a estrutura psíquica de indivíduos e da sociedade como um todo, dos judeus e dos outros grupos. Por quê? Porque uma vez em que você é atacado
machucado na sua dignidade, não tem como se defender formalmente, você tem um choque por vários traumas sucessivos de exclusão social, fragmentação familiar, desmembramento social da sua comunidade religiosa, expulsão do lar, detenção em guetos, detenção em campos de concentração e extermínio. Então você vê uma sequência de traumas violentos que geram choque. Acho que a gente teve todos os feedbacks do mundo, que foi um evento educativo, foi um evento leve, dinâmico, como é a cara dessa gestão da CONIB e do futuro que a gente espera. A gente falou sobre legado, sobre passado, presente e o que vem por aí. E o que vem por aí é uma sociedade inclusiva, é um judaísmo aberto a todas as frentes, a todas as correntes, como tem que ser. E eu acho que a noite de hoje ilustrou bem isso. A gente falou de tecnologia, de saúde, de judaísmo, a gente preservou a memória do Holocausto, o presidente do Yad Vashem e até o presidente de Israel. Na plateia, líderes e representantes da comunidade judaica vieram prestigiar e acompanhar a convenção. É transformar um problema numa oportunidade, porque a gente teve que fazer a convenção virtual e transformar isso num evento para o Brasil inteiro, trazendo toda a comunidade, saindo da liderança, chegando nas casas, nos jovens, nas mães, nos pais, nos alunos, né, nas pessoas que frequentam os clubes, as sinagogas. Então eu acho que é um encontro super legal e a convenção da liderança do Cláudio está com muito conteúdo, uma convenção especial, trazendo matérias que interessam a todos nós, enquanto judeus brasileiros. Eu conto e tenho certeza que todo mundo vai adorar. I'm so glad to be here this evening in this amazing conference. The opening of the conference, it is the theme. It is really important. Keep remembering our past, but never forget where we come from, and to continue to take care of our adults, of our children in the future. It is really important. I'm so glad for this amazing event, and I want to wish my friends and CONIB good luck in the whole conference, and we will keep doing our part to encourage and to strengthen our relation between the Jewish community in diaspora and the State of Israel. Olha, é sempre muito importante a convenção como da CONIB e o tema, a gente honrar o passado e pensar o futuro. Honrar o passado é a gente não esquecer, é a gente lembrar e a gente poder sempre estar marcando quando acontece algo do tipo como aconteceu, uma postura absolutamente fora da realidade, um absurdo, como eu disse, do jornalista Jovem Pan, e a gente tem que sempre estar demarcando que não se pode brincar com algo que é tão sério, não se pode fazer ironia com algo que é tão sério. É isso que a gente reforçou na Câmara Municipal e uma convenção como essa reforça constantemente. Isso é muito importante. A gente tem que relembrar o Holocausto. O Holocausto foi uma marca muito triste na nossa vida, com a perda de milhões de pessoas, milhões de vidas, milhões de histórias. Essas histórias, elas não podem ser nem esquecidas, nem a história pervertida. Ela tem que ser dita e mantida para todas as gerações, com um objetivo. Não é cultivador, é fazer com que um momento como esse nunca mais aconteça. E ele não pode acontecer nem nas brincadeirinhas que acontecem nas escolas, nos ambientes de trabalho, porque nós precisamos de respeito. E é isso que um encontro como esse faz e fala de diferenças, mas garantindo que a nossa vida continue e com respeito. A convenção é muito importante para o momento atual que a gente vive, o momento que nós temos que olhar para o passado, olhar para trás, ver o que nosso povo sofreu e fazer analogia de como a gente pode transformar isso para coisas melhores para o futuro. Nesse momento atual de polarização, de negacionismo do Holocausto e de diversas questões sendo levantadas sobre a nossa comunidade, sobre o nosso povo, a convenção vem num momento muito importante para demonstrar pontos importantíssimos do Holocausto e importantíssimos do futuro da nossa comunidade. É uma convenção que a CONIB realmente está de parabéns, uma iniciativa fantástica, incluindo todas as instituições judaicas aqui do país, representando com brilho. E esta noite foi uma noite especial, início da convenção, mas diferente, com vários estímulos que não imaginávamos, portanto, todos nós podemos ter orgulho da CONIB
hoje liderada por Claudio Rotenberg. E o segundo dia da convenção foi apresentado por Benjamin Bach. Convidados subiram ao palco para bate-papo sobre o tema discurso de ódio. Agora, no ano de 2020, o número de inquéritos policiais conduzidos pela Polícia Federal para apurar a ocorrência do crime de apologia ao nazismo subiu 60%, né? Também tivemos um aumento de 60% nos últimos 2 anos do número de células neonazistas no Brasil. Infelizmente, esse aumento é a realidade brasileira e isso a gente tem visto em todas as camadas sociais, na camada política, e é algo que a CONIB tem conseguido classificar a atitude que deve ser tomada de acordo com a intensidade e de acordo com a gravidade. A verdade é que o antissemitismo ele é tão antigo quanto o próprio judaísmo. Infelizmente, desde os primórdios do judaísmo, os judeus foram tidos como responsáveis sempre pelas maiores desgraças da humanidade, né? Essa é a raiz do antissemitismo. Nós vimos isso na história por inúmeras vezes. Foi uma satisfação poder participar desse painel com o Daniel Kigno e com a Andrea Weiner, os dois voluntários, ela diretora, ele voluntário da Federação e da CONIB, falando de todos os problemas que envolvem o antissemitismo, o racismo e o discurso de ódio no Brasil, que infelizmente tem sido uma crescente. E a gente espera que a CONIB unida, a comunidade unida, junto com as autoridades brasileiras, a gente consiga combater e evitar que isso se propague. Anita Nowinski e Celso Laffer foram homenageados na convenção. Que honra poder fazer essa homenagem a Anita Nowinski, uma historiadora, uma pesquisadora, uma mulher tão incrível, tão à frente de seu tempo e de uma generosidade quando dividia seus conhecimentos sobre toda a história, toda a historiografia luso-brasileira e a nossa história, a história do povo judeu. Celso Laffer construiu seu pensamento teórico com base nas agendas públicas práticas, priorizando a cidadania e o direito a termos direitos. Reconhecemos toda a contribuição de Celso Laffer para a construção democrática deste nosso país. O evento terminou com um bate-papo animado com os comediantes Daniel Zuckerman e Fábio Rabin, que falaram sobre os limites do humor. Se você ouve uma piada pesada, sei lá, com a comunidade judaica no palco, eu acho que ela tem um peso diferente. Acho também que esse cara que fez está sujeito a tomar as porradas que ele assumiu, né, levantar essa bronca. Tem uma coisa que é unânime, que machuca todo mundo. Então, se machuca todo mundo, aquilo não pega bem e você vai se sentir mal. Então, para usar esse limite, o limite é quando não é só, além de ter graça, é quando machuca. Você fala, pô, errou. Então, tem algumas coisas relacionadas que eu acho que a gente tem que falar que é muito importante. Sim, tem esse limite. Olha, foi demais esse encontro. Vocês viram que figura que é o Fábio Rabin e o Daniel Zuckerman. São caras engraçadíssimos. E lógico, falamos de assuntos sérios, mas juntando esses dois não tem como ser diferente. Demos muitas risadas. Afinal, o humor judaico é um humor diferente, é um humor inteligente. Foi demais, foi demais. Yavo shalom aleinu ve'al kulam. Yavo shalom aleinu, Yavo shalom aleinu, Yavo shalom aleinu ve'al kulam. Salam aleinu ve'al kol haolam. Salam, shalom.